Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes, em Apocalipse. Os antecedentes, parte 1. Capítulo 1. Pedro Dong. Tema desta semana, breve revisão, parte 1. As igrejas em Éfeso e Esmirna. Meta de hoje, leitura das páginas 10 a 15. Éfeso, a raiz da decadência da igreja. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, o Senhor, por intermédio do seu servo João, enviou às 7 igrejas cartas que retratam a jornada de seu povo durante 19 séculos de degradação. É de grande importância entender essa jornada para conhecer o que está no coração de Deus e não cometer os mesmos erros dos cristãos de outrora. André Miller destaca que, apesar de a igreja em Éfeso ter pontos positivos, como ser perseverante e suportar provas por causa do nome do Senhor sem esmorecer, ali estava a origem da decadência. Isso se tornou evidente desde a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando passou por Mileto e mandou chamar os presbíteros de Éfeso. A intenção de Paulo era aconselhar e advertir os representantes dessa igreja. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de a demonstrar com lágrimas a cada um. Atos capítulo 20, versículos do 28 ao 31. Veja o quanto isso é grave. Por um lado, lobos vorazes entrariam no rebanho, por outro, no meio do povo de Deus, levantar-se-iam homens falando palavras pervertidas. Nos versículos acima, vemos o motivo que levou Paulo a advertir os presbíteros da igreja em Éfeso da necessidade de cuidar do rebanho. Isso prova que naquele momento ele já estava ciente dos problemas que a igreja enfrentava. O apóstolo sabia que ali havia pessoas com ambição de ter seguidores que tentariam arrastar outros irmãos. Sua preocupação se devia ao fato de os cristãos daquela época darem atenção a ensinamentos diferentes, como fábulas, mitos judaicos e a mera observância de doutrinas que poderiam substituir a fé em Cristo. Essa é também uma advertência para nós. Se perdermos a essência da fé, a igreja cairá em rotinas mortas. Por isso, tomemos cuidado. O inimigo é muito sutil. Ele usou o zelo que os judeus tinham pela lei e pela tradição de seus pais para levantar oposição contra a igreja. A igreja amada e desejada por Deus. Os nomes das 7 igrejas de Apocalipse têm um significado muito importante. A palavra Éfeso, por exemplo, significa desejável, o que denota que a igreja sempre foi amada e desejada por Deus. A Bíblia narra um lindo romance entre Cristo e sua noiva, a igreja. Por isso, ele a está preparando para a grande festa, as bodas do Cordeiro. Faz parte do plano de Deus redimir o homem para produzir e preparar uma noiva para seu filho. Ele traz na memória os bons momentos vividos com seu povo, conforme lemos. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguis no deserto, numa terra em que se não semeia. Jeremias 2:2. Você consegue perceber o amor do Senhor por sua noiva? Percebe que ele fala com saudade do tempo em que ela confiava nele e o seguia fielmente? Assim era a igreja em seu início. Ela cumpria a missão de pregar o Evangelho. Isso significa que quando jovem a igreja era ousada, não tinha medo de enfrentar qualquer autoridade para propagar a palavra de Deus. No dia de Pentecoste, quando mandaram os discípulos se calar, eles disseram: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, versículo do 19 ao 20. Nesse contexto, vemos Pedro e João desafiando as autoridades de sua época para cumprir a vontade de Deus. A igreja foi gerada, mas tem de ser edificada. Para isso, Cristo precisa de sua noiva adornada, preparada. Foi com esse objetivo que o homem foi criado.
Cantares, capítulo 1, versículos do 5 ao 11 e capítulo 2, versículos do 10 ao 11. Contudo, é notório que desde sua concepção a Igreja tem enfrentado batalhas rumo à edificação. Portanto, assim como Pedro, João, Paulo e o próprio Senhor Jesus, devemos estar equipados com a palavra para enfrentar as batalhas e ser ousados em promover a obra de Deus. A perda do primeiro amor pela desobediência. Segundo André Miller, a origem da decadência da Igreja foi o abandono do primeiro amor. Daí a exortação: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse capítulo 2, versículos do 4 ao 5. Por causa da perda do primeiro amor, a Igreja foi ameaçada de ter seu candelabro removido, caso não se arrependesse e voltasse à prática das primeiras obras. Nossa intenção ao ler esse trecho é que o Senhor fale conosco e limpe nossas impurezas para que nos preparemos para a sua volta. A igreja em Éfeso, que antes seguia o Senhor como noiva, envelheceu, degradou-se. Sabe por quê? Por causa da desobediência que assola a humanidade. A desobediência fez com que o pecado e a morte entrassem nas pessoas. Assim surgiu o velho homem, a velha criação, nossa carne, nossas ambições e opiniões, e como consequência a igreja perdeu o primeiro amor. Se depois de nossa conversão ainda vivemos em nós mesmos, a igreja começa a perder o frescor e, consequentemente, o amor pelo Senhor. O resultado disso é que perdemos o desejo de pregar o Evangelho, pois não temos mais disposição, não temos vontade de ir às ruas nem de visitar os irmãos. Querido leitor, se você se encontra nessa situação, experimente sair às ruas para orar pelas pessoas. Essa é a maneira de ser renovado e voltar à prática das primeiras obras, conforme nos adverte o Senhor. O amor do Senhor no livro de Oséias. No livro de Oséias, vemos uma ilustração do amor de Deus pelo povo de Israel que o havia abandonado. Israel tinha perdido o primeiro amor. Mesmo triste diante de tal situação, Deus não disciplina seus filhos para sempre. Pelo contrário, ele promete mudar a condição de seu povo para desposá-lo. No 2º capítulo lemos: eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Versículos 14 e do 19 ao 20. Aqui o Senhor estreita o relacionamento com seu povo, dando-se a conhecer e tornando-se favorável a Israel. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: tu és o meu povo. Ele dirá: tu és o meu Deus. Versículo 23. Deus é cheio de misericórdia, por isso o amor por seu povo o tornou mais uma vez favorável a Israel. Por causa de sua grande misericórdia, o Senhor tornou-se favorável também a nós, seu povo do Novo Testamento. Assim tem sido a história da Igreja no decorrer dos séculos. A verdade é que Deus sempre busca uma ocasião para se tornar favorável a nós. Podemos atestar isso por meio das coisas que têm acontecido em nosso meio. Estamos vivenciando coisas inéditas no viver da Igreja, verdadeiros milagres. O Senhor tem restaurado a condição de seu povo hoje, no período da Igreja em Filadélfia, porque anseia que sejamos santificados por meio da lavagem de água pela palavra, para então desposar-nos. Por isso ele nos amou e se entregou por nós. Tal qual o marido deve amar a esposa, Cristo amou a igreja, dando-lhe sua própria vida. Assim podemos ser santificados e purificados para nos unir a ele para sempre. Efésios capítulo 5, versículos do 25 ao 27.